Voltando então com o programa Reflexão, nessa manhã bonita, aqui em Dourados, e com meu amigo Paulo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a opção que ele fez profissional e também sobre a vocação do Paulo. Eu quero começar dizendo o seguinte: você, Paulo, é PhD em Física. Explica para mim como é que a física aconteceu na sua vida. A física, ela veio desde os primórdios da minha vida. Eu sempre gostei, tive curiosidade pela natureza em si. Então, desde pequeno, eu tinha muita curiosidade, perguntava muito. Meu pai até chegou um dia que ele não aguentava mais de ouvir tanta pergunta, né? Então, eu sempre fui muito questionador. Então, eu sempre gostei de literatura que relacionava alguma coisa a respeito de ciência, relacionada ao homem, aos avanços científicos. Eu gostava muito, eu olhava para o céu, eu viajava, né? Eu queria estar lá em cima. Então essa foi o meu motor, né? Que me impulsionou a buscar algo, né? Quando eu fui amadurecendo, eu fiz um curso técnico em eletrônica, né? Porque eu gostava, eu via nisso, né? Algo muito interessante. E após o curso técnico eu entrei na universidade. Eu tentei pela primeira vez fazer um curso de engenharia, só que eu não consegui ingressar no curso. E depois no cursinho que eu fiz, eu tive um contato muito intenso com a física, com a disciplina em si, e com professores de física, que mudaram muito meu conceito, né, a respeito que eu tinha da física. E eu acabei me aclimatando, né? Eu falei, essa é a minha praia, né? Esse é o meu... Você sentiu a vontade. É. E quando eu fiz vestibular novamente, eu optei por fazer física. Porque eu entendi que realmente a física iria preencher todos os meus anseios que eu tinha, de questionamento, de eu me realizar como homem, né? Pensante. Você fala da questão existencial mesmo, a física ela vinha ao encontro de questionamentos relativos à existência. O que seria a física? Como é que você pode explicar para mim, ou para nós todos, a física? O que é física? A física, ela... Eu vejo a física como a mais pura de todas as ciências. Porque ela em si, ela é questionadora, ela leva o homem a questionar, a ter um senso crítico, voltado não para aquilo que se acha, mas por aquilo que pode se comprovar, aquilo que nós podemos, algo que seja inquestionável, né? Que todas as pessoas tenham a oportunidade de fazer os seus próprios questionamentos e chegar a conclusões bem próximas, né? Então a física permite isso. A física ela é muito inclusora nesse sentido, que todos podem fazer física, né? Então todos podem formar um saber, e através desse saber, né, buscar respostas para os questionamentos interiores, né? Na época eu tinha muitas questões a respeito da vida, do pensamento e até um pouco da questão religiosa, em um menor grau. Mas nesse tempo que eu passei na universidade, isso me ajudou muito nesse sentido. Esses questionamentos que eu tinha, né, ampliou muito a minha mente, né? Então eu fui adestrado na questão do pensar, em resolver problemas, né? Eu acho que todo ser humano ele precisa ser um grande resolvedor de problemas. Então o curso de física me ajudou nisso, a resolver problemas, a pensar, né, a buscar soluções, nunca ver o problema como uma limitação, mas como um trampolim, né? Algo que eu possa, né, ver, né, novos horizontes, né? Então eu até nesse momento eu não tinha, né, essa busca religiosa, essa questão existencial, né? Mas foi quando perguntas existiam, né? Elas careciam de respostas, né? Mas nesse período da minha vida, né,
eu tive, né, os meus primeiros passos a respeito da questão existencial mesmo. Sim, sim. Porque chegou um momento que eu obtive muitas respostas que eu sempre busquei. Mas o ser humano, ele é, como se fala, um buscador por excelência, né? Ele sempre quer buscar mais. Ele nunca está satisfeito. Exatamente. Ele nunca está satisfeito, né? Então, exatamente quando eu estava fazendo meu mestrado, eu tive muitos questionamentos a respeito da minha vida, né? Da minha existência. Eu como ser, né? O homem, né? As pessoas dizem que nós só seremos completos quando a gente escreve um livro, planta uma árvore, planta uma árvore e tem um filho, né? Então, até esse momento, eu tinha feito, né? Escrita a minha dissertação de mestrado, né? Meu filho nasceu, já plantou a árvore. Já havia plantado uma árvore. E aí você começa, né? E a gente chega numa idade, né? Numa maturidade, a gente começa a fazer novos questionamentos a respeito da vida, né? Me diz uma coisa, um dia nós conversamos dentro do carro sobre física quântica. Eu fui lá e te fiz uma pergunta, né? Eu sei que o programa não dá tempo para a gente falar de tudo isso daí, mas fala para mim um pouquinho, rapidamente, sobre a diferença que há entre a física tradicional, não sei se eu posso dizer assim, clássica, né? A física clássica e a questão da física quântica, e no que isso daí também mexe com a nossa espiritualidade um pouco, talvez, não sei. Digamos assim, a física clássica, ela está dentro do nosso corpo de conhecimento, até do senso natural de todos os homens, ela é algo tangível. Certo. Então, nós não temos dificuldade em falar a respeito de física clássica. Agora, quando nós vamos para a física quântica ou a mecânica quântica, que aí nós passamos, né, a fazer um modelamento de uma nova realidade que a gente ainda não entende. Então a mecânica quântica, a física quântica em si, ela leva o homem a isso, a ver algo que ele pensava que era de uma forma e ele vê que não é. E isso leva o homem a colocar, né, em questionamento os conceitos que ele conhecia, que era a física clássica. Os paradigmas começam a ser rompidos, talvez, né? Então, exatamente. Então ele vê a física clássica, ele vê a mecânica quântica, ele vê o átomo, ele vê a natureza, ele vê a luz. Ele começa a fazer muitos questionamentos e vê que quando o homem começa a penetrar no impenetrável, né? Porque existe um físico uma vez, né? Richard Feynman, ele falou que quando ele olhava para o mundo atômico, né? Ele dizia, né? Há muito espaço lá. Sim. Tem muito espaço lá. Então, se no nosso mundo macroscópico a gente sabe que tem muito espaço, no mundo microscópico também existe muito espaço. Então, a mecânica quântica vem exatamente isso, levar o homem a ver que dentro daquilo que ele achava que não tinha espaço, muito pelo contrário, há muito espaço, há muito questionamento, há muita pergunta ainda a ser respondida, né? E essas perguntas a serem respondidas, né? Muitas pessoas acreditam que existe uma ligação, né, com aquilo que nós entendemos como o mundo não conhecido, né, que é o mundo de Deus, o mundo espiritual, né? Porque quando nós vamos para a mecânica quântica, nós passamos para de viver num mundo determinístico, que é o nosso mundo. E entramos com a questão da relatividade. Exatamente. De um mundo onde existe uma indeterminação intrínseca. Então tudo isso daí leva o homem, né, a se perguntar, Deus está nessa indeterminação, onde o homem não consegue controlar, onde o homem não consegue parametrizar, né, de uma forma determinística, como na física clássica, né? Então, essa é a visão que eu tenho, né, a respeito da física. Quando foi que o físico entendeu que tinha uma vocação pastoral? Como a palavra de Deus diz, o coração do homem ele é empedernecido. O meu coração era um coração de pedra, no sentido onde eu era muito humanista,
em todas as questões. Eu via a coisa sempre a partir do homem, né? a partir do homem, né? Então eu tinha essa visão. E tudo isso, né, precisa ser desconstruído para ser reconstruído de uma visão correta, uma visão do alto. Então eu creio que a misericórdia de Deus, né, foi derramada na minha vida e eu pude ter, né, experiências com Ele, né, através da sua palavra, né? Eu digo que eu me converti, né, eu sempre tive muita inclinação às coisas orientais, né? Sim. Apesar que Jesus é oriental. Nada contra o Oriente. Nada contra. Eu era muito envolvido com o hinduísmo, né? Certo. Com respeito da criação, do cosmos, né? A visão hindu é muito interessante a respeito da criação do universo, do mundo. Eu era muito fascinado por isso. Então, na época, eu estava lendo a Bíblia e estava lendo o Mahabharata. E nisso, a Bíblia falou muito no meu coração. Muito, demais. E mudou, né, a minha visão, mudou a forma como eu via o mundo, mudou a forma como eu via o homem, as suas relações. Então isso me ajudou muito, né, a respeito dos questionamentos que eu tinha como homem, né. Então isso foi os meus primórdios no meu caminhar com Deus, né, com o Senhor Jesus. Um camarada pensador que reflete, como que você vê a questão política dentro da vida cristã, né? Se você reflete, melhor, todos refletimos, talvez você numa profundidade maior, olhando algumas questões, e dentro do seu ministério, como que você enxerga essa necessidade, você vê que há uma necessidade de um envolvimento mais profundo na política, ou você acha que há compatibilidade entre de um cristão viver, como um cristão viver a sua vida cristã e participar efetivamente da política? Como é que você trabalha isso com você e também na vida da sua igreja? Eu costumo ver o seguinte: nós não podemos fugir das responsabilidades. Nós vivemos numa sociedade que demanda muitas respostas. E principalmente de nós como cristãos. Nós como cristãos, nós temos muitas responsabilidades e nós devemos dar uma resposta adequada àquilo que a sociedade espera de nós e os anseios da sociedade. Então eu levo, né, a igreja que eu pastoreio a refletir sempre a respeito de princípios, não é? Que o homem, ele precisa, a vivência do ser humano, ele precisa ser pautado em princípios. E isso também deve ser aplicado em qualquer relação humana, né? Nós temos uma relação vertical com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, e temos uma relação horizontal com o nosso semelhante. Então essa relação horizontal com o nosso semelhante, ela deve ser pautada exatamente através de princípios. Sim. Princípios cristãos, e esses princípios cristãos também devem estar inclusos na política, apesar que a política leva muitas vezes o homem a humanizá-la, a deixá-la de uma forma que sempre existe uma margem, né, que os princípios podem ser mascarados ou podem ser burlados algumas vezes. Então, um cristão, ele precisa ter bem claro os princípios que norteiam a sua vida, e isso deve pautar a sua vida política, né? A respeito de aquilo que ele fala, aquilo que ele pratica, aquilo que ele se propõe a fazer.